O olhar da Miranda sobre vida plena é o tema da live class de hoje. E eu vou contar para vocês 8 segredos que eu uso na minha vida para atingir o meu sucesso. E quando eu falo a palavra sucesso, eu gostaria que você tivesse em mente que eu não estou falando única e exclusivamente do sucesso financeiro, ainda que sim, o sucesso financeiro seja imprescindível num planeta e num plano que é absolutamente material. Quero dar bem-vinda aqui para quem está chegando. A Grazi chegou por aqui, a Cícera da fanpage, a Olga também. Sejam bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre vida plena ou sobre sucesso, vão digitando aqui que eu já vou respondendo ao vivo, ou se você está assistindo essa live class depois de ela estar salva, coloca nos comentários a sua dúvida que eu vou responder também. Sejam bem-vindos! A ideia dessa live class surgiu porque a última live class que eu fiz, eu falei sobre sorte. E naquela live class eu usei um compilado de vários estudos que coloca vários percentuais a respeito de como atingir o sucesso. Daquela live class, nesses percentuais, 50% para atingir o seu sucesso vem da sorte. E esse é o primeiro fator, o primeiro segredo que eu uso para atingir o sucesso, é entender esse percentual. Porque ainda que 50% seja sorte, 50% do seu caminho para atingir o sucesso seja sorte, esteja relacionado à sorte, e isso seja muita coisa, ainda é só metade do caminho. E se você parar para refletir, a maioria das pessoas, normalmente, quando estão trilhando o caminho do sucesso, elas param na metade do caminho. Porque não é só de 50%. O que está relacionado aos outros 50% do caminho ao sucesso? E esse é o pulo do gato. Claro que contar com a sorte é muito importante, mas tudo que você faz contando só com a sorte, você não consegue repetir. Quando você não mede algo, quando você não entende algo, quando você não aprende sobre aquele algo, quando você não de fato se dedica àquilo para entender, você não consegue repetir. Eu sou especialista em negócios e trabalhei mais de 20 anos ajudando a parte de planejamento estratégico de empresas no Brasil e no mundo. E eu sempre dizia que se você tiver sorte no teu primeiro sucesso, você dificilmente consegue replicar isso. Por quê? Porque pessoas que não fazem planejamento estratégico, ou seja, contam com a sorte dentro da empresa, elas não conseguem repetir isso porque elas não mediram, elas não entenderam, elas não conseguiram compreender todo o caminho, elas não pararam para analisar os pontos positivos e os negativos. É aquela pessoa que de repente faz sucesso e talvez até perca tudo ou não consiga mais crescer por conta de contar apenas com a sorte. Então a sorte, se você não assistiu a live class da semana passada, assista porque ela ficou fenomenal e o tema é sorte, como dar um salto quântico. Eu acredito demais na sorte, aliás, eu me considero uma das pessoas mais sortudas que eu conheço. Só que não conto só com 50% do caminho para o sucesso que é referente à sorte. Aí vem o pulo do gato. A gente tem de 10 a 20% de talento e QI no caminho para a sorte. Ou seja, você se dedicar em relação à sua parte cognitiva, sim, e ter talento para isso. E aqui eu lembro de uma aula que eu tive no IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em que o professor disse o seguinte: você sabe o que você tem talento natural quando você observa, lembra o que você fazia lá pelos seus 7 a 10 anos mais ou menos. É nesse momento que a criança está desenvolvendo algo que já está muito mais voltado para ela, daquilo que ela quer, porque ela já está compreendendo muito mais o que ela quer, e depois da família, sociedade e tudo mais, mas ela está desenvolvendo aquilo que ela gosta nesse momento. E observando os outros, claro, pelo espelhamento, pela identificação, seja lá os vários fatores psicológicos que fazem com que a gente crie a nossa identidade. Esses fatores psicológicos fazem com que a gente olhe para o outro e perceba aquilo que é bom para nós. Ou seja, na vida adulta nós também fazemos isso, e até na internet teve um termo que virou meio modinha, que é modelar alguém.
Então é lá na infância que você tá modelando, que você começa a modelar muito mais. E nessa idade que a criança sai do âmbito só familiar e começa a ter um desenvolvimento muito maior com os colegas, com professores e tudo mais, tem mais independência, um pouquinho mais de liberdade também, lá dos 7 aos 10 anos, né? Porque vai para as primeiras séries, dorme na casa dos coleguinhas, ou seja, tem um pouquinho mais de liberdade aí, que ela começa a desenvolver cada vez mais os seus talentos, observando outras crianças desenvolvendo os talentos delas. Se eu parar para pensar, eu nunca sonhei ser escritora, eu já disse isso para vocês, mas se eu parar para pensar nessa idade, eu adorava dar aula, eu adorava escrever, eu sempre fui muito boa desde o início com as palavras, eu sempre fui muito articulada com as palavras, então é óbvio que naturalmente a escrita estaria em mim. Então quando esse professor me falou isso, eu disse, caramba, é isso, e esse é o talento. Você é talentoso para quê? O sucesso precisa de talento, de sorte com certeza, 50% do caminho do sucesso é sorte. Mas precisa do talento, precisa daquilo que é seu natural. E esse seu natural é reforçado pela sua inteligência, por aquilo que você faz de forma mais racional, porque o talento, ele vem muito do cérebro, lembrando do cérebro trino, que é dividido em 3, ele vem muito da parte instintiva e emocional. Mas quando você junta a parte cognitiva, que é a terceira parte menorzinha do cérebro, mas que está ali também disponível para você, você transforma o seu cérebro numa máquina poderosa de talento, porque a sua cognição, a sua inteligência dá base para isso. Ou seja, o fato de eu escrever, eu nunca fiz um curso para escrita, mas o fato de eu escrever, de eu praticar isso cada vez mais, e de eu ler sobre os assuntos, de eu ter esse desenvolvimento da minha inteligência voltado para isso, ou seja, eu estou escrevendo o meu 6º livro, seja um assunto que você transcenda sobre física quântica, que é a continuidade do seja um assunto que você domina, que eu falei de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Por que física quântica? Porque todos os meus livros tinham um viés de espiritualidade que eu queria aprofundar. E quando eu comecei a estudar sobre a espiritualidade, como eu acredito na espiritualidade, eu percebi, e nos meus livros também, eu percebi muitos vieses da física quântica. Então eu acabei usando essa física quântica para estou usando a física quântica para explicar o meu 6º livro. Então todas essas escritas, todas as vezes que eu estudei, pesquisei, eu potencializei o meu talento pela minha inteligência cognitiva, pela pesquisa, pelo estudar mesmo, pelo compreender mesmo de forma, pela inteligência, né? E esse talento e a inteligência está referente de 10 a 20% do caminho do sucesso. Ou seja, aí nós já teríamos, se contar com a sorte, contar com a inteligência e com a parte da... Gente, fugiu. Do talento, a gente tem aí 60%. Claro que não é um somatório perfeito, né? A gente fala de 10 a 20%, mas está entre. Então a gente já teria 60%. Os outros de 10 a 20% está relacionado ao capital social, ou seja, as pessoas com as quais você se dá, as pessoas com as quais você se entrega, compartilha os seus sonhos. Esses dias eu estava assistindo um material e a Tara Swart, que é uma grande pesquisadora dessa parte de comportamento quântico e tudo mais, ela estava contando que, diferentemente das pessoas que evitam mostrar os seus sonhos, aquela história que você já conhece, né? Não fale sobre os seus sonhos até que isso esteja realizado, para que as pessoas não tenham inveja, não atrapalhem, não isso, não aquilo. A Tara Swart disse o seguinte, ela coloca o quadro dos sonhos dela, com as várias fotos, com o que você deseja, sua casa, seu carro, não sei o que lá, no lavabo da casa dela. Então, todas as pessoas que têm acesso à casa dela têm acesso ao lavabo. Mas como assim, gente? Não é pra gente manter segredo? Eu achei isso interessante, porque parte-se do princípio que as pessoas que vão na casa dela são pessoas que ela confia. E a confiança não se conquista, lembre disso, confiança não se conquista. Confiança é uma decisão, você decide confiar naquela pessoa. Não tem isso de conquistar a confiança. Para e pensa sobre isso. Então, as pessoas que vão na casa dela, presume-se que ela confie. E essas pessoas que confiam vão ver aquele quadro e dizem, que legal, você quer fazer, sei lá. Meu caso, por exemplo.
Eu quero fazer um filme de um dos meus livros. Esse é um sonho real meu. Supondo que o meu quadro estivesse visível, alguém olha lá e diz, eu conheço um diretor, conheço um roteirista, conheço não sei o que lá, de repente, pronto. Então, o capital social, ele é muito importante. Eu falo sempre para vocês das 5 pessoas mais importantes das nossas vidas. Esse é o capital social real. É claro que o restaurante que você vai, se você escolher um restaurante de comida mais saudável, ele vai ser melhor frequentado, ele vai ser frequentado por pessoas que se preocupam com a saúde, que ajudam você a se preocupar com a sua saúde, que se priorizam, que cuidam de si. Então, isso também vai ajudar você a ter acesso a essas pessoas e cuidar mais de si. Mas essas são pessoas secundárias, terciárias, é mais distante. Então saiba dividir o seu capital social, as 5 pessoas mais importantes da sua vida, de todas as demais com as quais você tem acesso. Porque é óbvio que a gente conversa com gente o dia inteiro, a gente vê gente, a gente cruza com pessoas o dia inteiro. E a energia, inclusive, dessas pessoas pode ter uma interferência na nossa. Mas quando eu falo aqui de capital social mesmo, são as pessoas mais importantes da sua vida e algumas que você coloca de forma estratégica também na sua vida. Então, considerando 50% de sorte, os 10% de talento e inteligência e os 10%, de 10 a 20% de capital social, a gente já tem 70%. Os outros 30%, que pode ser de 30 a 40, ou seja, esses 20% de capital social, de talento e de inteligência pode ser ainda menor de importância no sucesso, os outros 30%, pasme, está relacionado à dedicação. É o quanto você se dedica àquilo, é a sua consistência. Lembrando que dedicação, se for por pulso, se você se dedicar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, lembre que quem cava muitos buracos não acha água nunca. Você precisa se dedicar para conseguir o resultado que você quer, para atingir aquele resultado que estão almejado. Essa dedicação, quando a gente consegue ter essa dedicação, que são de 30 a 40% do caminho do sucesso, todo o resto acontece. Agora imagina, supondo que temos 50% de sorte e que o máximo do percentual dessa parte de dedicação seja aplicado também 40%, só 10% resta para talento, inteligência e capital social. Então esse percentual para mim é o primeiro segredo do sucesso, é você entender o quanto você pode usar sim a sorte e o quanto você dedicar-se é mais importante que todo o resto. Às vezes as pessoas se preocupam tanto, né, em escolher as pessoas com as quais convive, os lugares que frequenta e tudo mais, e acaba frequentando lugares demais e se perde de algo que é muito importante, que é eleger prioridades na sua vida. Que já já você vai ver que é outro segredo meu para o sucesso. Então, o primeiro fator de sucesso para mim é entender esses percentuais de fatores de sucesso. Só para lembrar, 50% vem da sorte, de 10 a 20% de talento e QI, os outros 10 a 20% de capital social e de 30 a 40% de dedicação. Disciplina. Você saber o que você quer e você se dedicar para aquilo, para que a sorte te pegue realmente trabalhando para aquilo que você quer. Eu sempre falo nas lives, dou um exemplo nas lives, que é quando você tem um desejo, por exemplo, você vai receber uma visita na sua casa. Em vez de você ficar olhando pela janela esperando que essa visita chegue, você vai arrumar a sua casa. Você vai fazer um café, você vai preparar um bolinho, ou ter ido no mercado comprar, ajeitar a mesa, deixar tudo pronto, organizar, se dedicar, ter disciplina. Você não fica perdendo tempo na janela. Só que a maioria das pessoas fica perdendo tempo na janela. O que é isso? É não saber priorizar. E aí quando a sorte chega, essa pessoa não está preparada, essa pessoa não se dedicou, essa pessoa não sabe com quem falar, essa pessoa não entendeu o seu talento ainda. Qual é o seu talento? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é clareza, cuidado com o excesso de ideias. Nós estamos na era da informação. Aliás, a nossa, possivelmente você que está assistindo também, a nossa geração é a última geração que teve um contato analógico e um contato absolutamente tecnológico também. Hoje mesmo uma amiga minha mandou um videozinho, um Reels, que dizia assim: quando eu me considero burra, eu lembro que eu escrevi um TCC sem o chat GPT.
Eu lembro que cada palavra colocada no meu TCC veio da minha própria ignorância sendo trabalhada. Eu lembro de ver a página em branco do Word como se fosse o Da Vinci olhando para a tela em branco antes de fazer a obra-prima da Mona Lisa. E aí eu disse para ela, imagina eu que escrevi 6 livros sem ChatGPT, não tenho ainda. A Cícera que tá aqui sabe que eu não tenho ainda. Não sei mexer nesse negócio e também nem quero muito aprender, talvez mais pra frente, mas agora eu ainda não preciso, eu acho que não tenho necessidade disso, eu consigo trabalhar muito bem com o que o Google oferece, com as pesquisas que eu preciso fazer, os livros que eu quero ler, os materiais que eu ouço, que eu assisto, que eu leio, eu acho que isso já me traz bastante ideia e eu já agradeço tanto por ter um Google para colocar sinônimos. Se você ler um livro meu, você vai perceber várias vezes palavras de mesmo significado, mas palavras diferentes. Por quê? Porque eu não gosto de colocar a mesma palavra próxima. Por exemplo, no mesmo parágrafo, usar mas aqui e mas aqui. Eu coloco um mas lá e o entretanto aqui. Essas são palavras fáceis, mas às vezes tem palavras que não tem tanto sinônimo assim rápido na mente. Eu vou lá e coloco no Google e toda vez que eu coloco no Google procurando um sinônimo, eu penso, caramba, como é que os caras escreviam antigamente, tirando tudo da mente quando não tinha Google. Olha só que loucura! Então, a gente tem que cuidar porque nós estamos na era da informação e esse excesso de informação tem causado obesidade mental. A obesidade mental nada mais é que um monte de ideias, um monte de conhecimento que você não consegue aplicar. Porque toda vez que você vai ver um videozinho na internet, toda vez que você prestar atenção em alguma coisa, vai surgir uma ideia. Só que se você não tiver clareza daquilo que é importante para você, você vai tentar fazer várias coisas e quem faz muito não faz nada. E aqui eu quero dizer uma coisa, lembre-se que estar ocupado é diferente de ser uma pessoa produtiva. A ocupação não necessariamente seja produtividade. Aliás, eu vejo a maioria das pessoas, a grande, esmagadora maioria das pessoas extremamente ocupadas, sem tempo para nada, mas improdutivas, sem saber priorizar, sem conseguir finalizar aquilo que elas começam, porque começam coisas demais, sem entender o que estão fazendo direito, sem ter clareza daquilo que elas querem, de como chegar lá, de como fazer. As pessoas não têm clareza. Lembre-se, ser produtivo é diferente de estar ocupado, completamente diferente de estar ocupado. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. A Ana tá por aqui também. Vamos ver quem mais chegou, já que eu dei uma paradinha. A Gilda, Elaine. Olha o Will, gente. O Marcelo, a Renata, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre vida plena ou sucesso, faz aqui no chat ou então faz nos comentários se você tá assistindo essa live, depois salva que eu vou responder para você. Essa clareza faz com que a gente perceba aquilo que a gente acha que sabe daquilo que a gente sabe de verdade. Aliás, seja uma pessoa altamente ensinável. Uma pessoa que acha que sabe tudo não consegue evoluir, não consegue crescer. E quem não evolui, não cresce, não consegue atingir o sucesso. Porque vai ficar sempre no mesmo patamar da ignorância. Eu acho que eu sei tudo. E, gente, quanta coisa nós não sabemos. Quanta coisa a gente pode aprender o tempo todo, a cada segundo. Nosso cérebro tem neuroplasticidade, que é a capacidade de aprendizado eterno. O cérebro não é um músculo, mas não esqueça de exercitá-lo. Bom dia, Jennifer, minha querida Jean. Jean é aquela seguidora que eu converso, que eu sei quem é, que comento, que a gente troca, que é uma delícia. E a Jenny tá por aqui, seja bem-vinda, amor. A Fer também, outra Jean também. Pronto, agora chegou todas as Jeans juntas. E a Cícera já deu oi ali pro pessoal. Sejam bem-vindas, meninas. Então, a gente acha que, sabe, seja uma pessoa ensinável. Seja uma pessoa curiosa no sentido positivo da curiosidade. Cuide as perguntas que você faz para as pessoas. Pense qual é o objetivo dessas perguntas. Você está fazendo pergunta só para saciar uma curiosidade estúpida? Ou você está fazendo uma pergunta que vai fazer com que você evolua? Ajudar o outro a evoluir? Seja como for. Pare, pense, reflita a respeito disso. As pessoas sem clareza facilmente se distraem.
porque quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque não tem a clareza daquele objetivo, porque não tem a certeza daquilo que quer ser feito. Aliás, certeza é uma palavra maravilhosa e eu já fiz uma live class sobre certeza. Para quem não assistiu, assista. Para quem já assistiu, assista novamente, porque todas as vezes que você assistir um material meu, vai cair várias fichas, mesmo que seja material repetido. Pessoas sem clareza não conquistam porque se distraem. Pessoas distraídas dificilmente conseguem grandes conquistas. Por quê? Porque elas contam só com 50% da sorte. Alguma coisa de talento, mas o talento sem uma dedicação cognitiva da sua inteligência cognitiva não resolve tanto. Alguma coisa de capital social, porque eventualmente esbarra em alguém. Mas lembra o que eu disse? Se você não souber medir, se você não souber entender o que fez com que você tivesse um resultado positivo, você não consegue repetir isso. E se você não consegue repetir a sorte, ela vai ser só um pulso. E você vai passar a vida na janela esperando o próximo momento de sorte, o próximo momento eureka, em vez de estar fazendo um verdadeiro salto quântico, usando todas as ferramentas do sucesso junto, não só a sorte. Escreva os seus objetivos, isso ajuda na clareza e estudos comprovam que escrever os objetivos aumenta em 43% a possibilidade de realizá-los. 43% de chances de sucesso na realização só pelo fato de escrever. E se você puder escrever à mão, melhor. Por quê? Porque quando a gente está digitando, principalmente porque agora o celular e o computador, eles já têm aquela adivinhação da próxima palavra, ou seja, a gente nem escreve direito mais. E quando a gente está digitando, são áreas diferentes do cérebro que são acionadas. A escrita manual é super importante, por isso que as crianças precisam escrever manual. As crianças precisam continuar tendo esse estímulo da escrita que acessa áreas diferentes do cérebro. Além disso, quando você escreve, você reduz a sua ansiedade. Por quê? Porque você tira da mente. Ah, eu tenho que encontrar com fulano. Quando vai ser? Semana que vem, terça-feira. Pronto! Tá na agenda, não tá aqui. Ai, que dia que eu tenho que encontrar mesmo? Não seja uma pessoa distraída. Seja uma pessoa focada. Seja uma pessoa que sabe o que quer, que tem clareza daquilo que quer. Elimine as suas distrações para aprender a priorizar. Eu sempre me mantive ocupada e preocupada com o meu futuro. Começava, me preparava e no final me sabotava. Todas as vezes, sem exceção. Olha a Elisângela aí contribuindo. E não é só você. Elisângela, a maioria das pessoas se mantém ocupada e preocupada e não são produtivas. Porque a preocupação, ela faz uma pré-ocupação. Você se ocupa antes de acontecer. Aliás, depois eu vou falar sobre o terceiro tópico, gerenciamento emocional, mas quando você sente essa preocupação que vem do medo, que vem dessas emoções que podem ser sabotadoras, você percebe que a maioria das vezes, daquilo que você imaginou, não aconteceu. Então, cuidado com a preocupação. Cuidado com o fato de estar ocupado antes de acontecer. Prepare-se para quando for acontecer. Mas não se preocupe tanto. Diminua as suas expectativas e suas suposições. Já vou falar sobre isso também. Diga não para saber dizer sim. Isso é saber priorizar. O momento de sair, o momento de parar, o momento de separar, o momento de dizer não, o momento de levantar. É mais importante do que o sim. O não que você diz é mais importante do que o sim. Porque os nãos são aquilo que você de fato prioriza. E aqui por último eu coloquei, seja intencional em tudo. Em tudo que você for fazer, tenha intenções claras para você. Você vai encontrar determinadas pessoas, qual é o objetivo daquilo? É só diversão? Ou no meio dessa diversão tem espaço para alguma negociação, alguma conversa mais séria, tem uma conversa difícil para ser feita, é nesse momento, não é nesse momento? Seja intencional. Quando você é intencional, você traz a sua mente para o momento presente. E aí você deixa de olhar para todas as energias e emoções que são potencialmente sabotadoras da sua vida. E você passa a olhar para aquilo que é real.
para o momento presente. Você não está preocupada com o futuro, você não está ansiosa com o futuro, você não está frustrada com o passado pensando no que não foi, você está no momento presente. Aliás, o momento presente é um dos temas do Seja um Assunto que Você Domina, meu quinto livro, que virou Método Livebook. Tem um curso sobre esse livro, porque são quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Se você quiser adquirir o livro, me chama no direct. Se você quiser fazer o curso, assista a live gratuita no link da bio. Quase 100 ferramentas para você aprender a praticar esse estado pleno de presença que raríssimas pessoas que eu conheço são capazes. Eu sempre tive um sonho de trabalhar como empreendedora digital, mas não deu certo por causa de cuidar a minha avó para não ficar sozinha, que é um perigo, ou se machucar. Sim, quando a gente tem, na verdade, sim, quando a gente tem uma incumbência, né, que não esteja relacionada diretamente àquilo que a gente quer de verdade, no sentido de produzir sucesso, isso sempre diminui a disciplina e a dedicação, ou seja, cuidar de alguém, né? É tão importante, de vó principalmente. Só cuidado para que você não seja a cuidadora dos outros e não seja a cuidadora da sua vida. O preço do livro, Will, o livro tá R$62, aí o valor do envio tá R$20, ou seja, R$82 o livro entregue na sua casa, tá? Pois se você quiser, me chama no direct que eu mando pra vocês. Aliás, já que vocês perguntaram de preço, já que o Will perguntou de preço, eu vou falar dos outros também. O Dom Rua de Merda Nunca Mais tá só R$17, também é R$20 o envio, então R$37 o Dom Rua entregue na sua casa. E se você quiser a trilogia Paris Sans-Eiffel, ela está apenas R$35. Sim, R$35 os 3 livros. Aqui tem quase 1000 páginas escritas, maravilhosamente escritas, num verdadeiro mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro. E se você quiser os 4 livros, é R$79. Os 4 livros entregues na sua casa. Aqui tem várias pessoas que já leram, que já receberam os livros. A Jenny que estava perguntando, a Rosângela perguntou também. Enfim, várias pessoas. Eu dei desse olhar da Miranda para a vida plena 8 segredos para o sucesso. Eu já falei de 2. 1, os percentuais que te ajudam no sucesso, entender isso. 2, ter clareza. E agora o terceiro, o gerenciamento emocional. Use as suas emoções, pare com essa bobagem que te ensinaram, que tentam dizer para você que é real, de controlar as emoções. Você não controla as suas emoções. Uma pessoa que está no auge do medo, da tristeza, da raiva, no auge da alegria, no auge do afeto, não consegue controlar as suas emoções, é impossível. Por isso existe o gerenciamento emocional. Quando você consegue se tornar um assunto que você domina através do seu gerenciamento emocional, né? Um tema principal, na verdade, ainda que estado pleno de presença esteja, não seja um assunto que você domina, ele começa no gerenciamento emocional para culminar lá na inteligência sedutora. Mas quando você entende o gerenciamento emocional, você se torna capaz de ser um assunto que você domina porque você aprende a usar as suas emoções. E se você não assistiu nas lives anteriores, não se preocupe, eu vou repetir aqui como é que você usa as suas emoções. Vamos começar pela emoção do medo. O medo é aquela emoção. Na verdade, antes disso, eu quero falar por que essas emoções eu falo. Segundo Eric Berne, essa é uma teoria que eu coloco no Seja um Assunto que Você Domina, nós temos 5 emoções principais. As outras emoções todas são estáticas dessas 5 emoções principais. Ou seja, a sua ansiedade pode vir do medo, da tristeza, da raiva, do afeto ou da alegria. A sua frustração pode vir de uma dessas, qualquer emoção que você tenha, segundo Eric Berne, vem de uma dessas 5 emoções. Eu usei essa teoria no Seja um Assunto que Você Domina porque eu concordo com isso. Quando eu li essa teoria e eu comecei a estudar mais sobre ela e entender ela na minha vida, e na vida das pessoas com as quais eu convivo, e muita gente se abre para mim todos os dias, pede opinião, pede conselho, o que você acha, não sei o que lá. Então, disso tudo, de toda essa vivência, essa experiência que eu tenho diária, da parte emocional, absolutamente olhando isso por um ponto de vista de uma pessoa que pratica o seu estado pleno de presença o máximo possível de um ser humano, olhando essa parte emocional minha e dos outros, eu percebi que era isso mesmo.
Nós temos 5 emoções básicas, o resto é estática. Então vamos começar por uma emoção que pode ser considerada sabotadora, pela maioria das pessoas, a maioria das pessoas acredita que é uma emoção sabotadora, que é a emoção do medo. O medo, ele traz todas as possibilidades para sua vida. Então, quando você tá com medo, você pensa, meu Deus, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se não sei o que lá, e se não sei... São vários se's na sua vida, porque o medo traz as possibilidades, aquilo que pode acontecer. Essas possibilidades, quando você tá no medo desajustado, ingerenciado, tomando conta da sua vida, quando o medo domina você e não você é um assunto que você domina para usar o seu medo, esse medo faz com que você se perca de si e pode levar a vários problemas, inclusive de doenças. Quando você aprende a gerenciar o seu medo, você usa ele para olhar as possibilidades que você não veria sem o medo, entender quais são reais e aí você pode listar mesmo. Lembra que escrever aumenta os seus resultados em 43%? Escreva os seus medos e perceba nessa escrita quais são reais e quais não são. Quais são só fantasmas e crenças limitantes da sua mente, colocada muitas vezes por outras pessoas. E cuidado com as pessoas com as quais você se abre. As pessoas com as quais você se abre vão influenciar nos seus resultados, seja positivo ou seja negativamente. Se você está com medo ingerenciado e você encontra outro animalzinho irracional que tem medo gerenciado também, esses medos vão se somatizar. E aí vai vir um monte de crença limitante, de um monte de medo que já não são seus. Por isso que eu digo que você, no Seja um Assunto que você domina, eu digo... Remover do anjo tudo que não é anjo, medos que não são seus, crenças que não são suas, vozes sabotadoras que não são suas, até começar a perceber aquelas que são suas e eliminar aquilo que não faz mais sentido para essa pessoa que você está se tornando. Então, quando você usa o seu medo, você percebe as possibilidades, você escreve as possibilidades e você começa a trabalhar naquilo que é real. Você remove do anjo tudo aquilo que não é anjo. Agora a emoção da tristeza, outra emoção básica, segundo Eric Berne, a emoção da tristeza é a mais introspectiva que existe. Essa emoção, quando ela é ingerenciada, ela pode levar, sim, à depressão e a doenças também, físicas, mentais, emocionais, psicológicas, seja doenças que forem. Quando a tristeza é ingerenciada, vem isso. Quando a tristeza é usada, porque você está num gerenciamento emocional que aprendeu a usar as suas emoções, você usa a tristeza para o único sentido que faz sentido de dentro. A tristeza é a emoção que mais potencializa o seu autoconhecimento. Então, nos momentos de tristeza, observe a sua tristeza. Pare de acreditar nesse mundo que diz pra nós que nós temos que ser felizes o tempo todo, que nós temos que estar no máximo, no auge da felicidade, rindo o tempo todo. Você tem todo o direito de estar triste eventualmente. Dependendo do que, na verdade, assim, esse mundo, diga-se de passagem, não é muito assim, né? Tão positivo quanto se diz. Se você olhar de verdade, sem óculosinho cor-de-rosa para mostrar uma realidade que não existe, se você olhar a realidade mesmo, você vai perceber o quanto ela é triste. Então você tem todo o direito de estar triste de vez em quando, de estar puto da vida de vez em quando, de se incomodar. Mas observe isso, ao invés de se deixar levar por essa tristeza, e aproveite para o autoconhecimento. Use a sua tristeza para o autoconhecimento. A terceira emoção, básica, segundo Eric Berne, que pode ser considerada sabotadora é a raiva. A raiva tão subestimada ou superestimada. Quando você está num momento ingerenciado de raiva, no sentimento ingerenciado de raiva, você fala o que não deve, você faz o que não deveria, você acaba se arrependendo depois. Mas quando você aprende a usar a sua raiva, você consegue perceber o quanto ela é catalisadora de resultados. É quando você tá com raiva que você diz, agora chega, não quero mais morar aqui, não quero mais esse casamento, não quero mais essas pessoas na minha vida. Chegou, ela é a catalisadora da mudança. É a raiva que te empodera para fazer a mudança muitas vezes. Então, use a sua raiva de forma inteligente. Isso é inteligência emocional. Eu disse 3 emoções que podem ser sabotadoras, né? Comecei pelo medo, falei da tristeza e falei da raiva. Mas nós temos outras 2 emoções que parecem muito queridinhas, mas cuidado com elas, hein?
Só quem já passou por um relacionamento de merda com um Dom Juan sabe o quanto as emoções mais lindas do ser humano podem ser verdadeiras armadilhas. Se você quer se vacinar de vez contra pessoas em situações abusivas, compre o meu livro por só R$17. Me chama lá no direct que eu envio para você. Quais são as emoções? O afeto e a alegria. O afeto e a alegria, elas são emoções lindas, são maravilhosas. É para isso que a gente nasceu para ser feliz. Na verdade, nós devemos... Lembra que eu falei que o mundo, se você olhar de verdade como ele é triste? Pois é, mas a felicidade, ela é genuína. Ela deveria ser o pano de fundo, aquele céu azul que eventualmente passa. Uma nuvem de tristeza, uma nuvem de raiva. Mas o pano de fundo da nossa vida deveria ser a felicidade. Porque se não for a felicidade, essa tristeza toda que a gente vê todos os dias nos jornais, na política, na sacanagem, o cara que traiu a mulher, o cara que não sei o que lá, a mulher que fez não sei o que lá, o cara que matou não sei quem. Caraca! A gente fica louco. Então o pano de fundo precisa ser essa felicidade. Não uma felicidade, uma alegria estúpida. Uma felicidade e uma alegria adulta, genuína, que observa, que entende, que compreende, que tudo que existe aí existe, mas que não se deixa levar por ela. Agora, cuidado, a felicidade e o afeto ingerenciado são as portas abertas para o Dom Juan de merda. Pessoas de merda, que não necessariamente pode só ser um homem, tá? Pode ser mulher, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, pode ser seu colega, seu amigo, papagaio, periquito, cachorro do vizinho. Todos têm possibilidade de ser um Dom Juan de merda, tá bom? Só pra lembrar disso. Então, esse gerenciamento emocional praticado diariamente ensina você a usar as suas emoções. Parar de tentar controlar o que você sente e começar a usar as suas emoções. Esse uso emocional derruba a duplinha destruidora do sucesso, da alegria, da felicidade, de você, de tudo, dos seus relacionamentos, do seu destino, de tudo, que é a suposição e a expectativa. Quando você gerencia suas emoções, você não supõe mais nada. Ah, mas eu suponho o quê? Não suponha. Ah, mas eu... Não. E você não fica esperando. Ai, mas o fulano devia fazer isso, mas o fulano devia... Não devia. Não devia. Preocupe-se contigo, que já é bastante coisa. Deixa o outro na casa do outro. Deixa o outro com as coisas que é do outro. Remova do anjo que não é anjo. Se não é meu, é teu, tome. Não quero mais. Isso aqui também é seu, não quero mais, tome. Pode levar. É peso extra que não é meu. É tudo teu. Leve embora. Começou com ele, o problema é dele. Começou com eu, o problema é meu. Começou com seu, o problema é seu. Devolva os problemas ao remetente. Muito legal saber isso. Onde achar o livro? Fer, os livros são comprados comigo direto no direct, tá? Então, se você quiser, os livros são direto comigo. Já falei os valores aqui, vou falar de novo, vai. Seja um assunto que você domina sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, nome que eu inventei. Seja um assunto que você domina, R$62. O Dom Juan de merda nunca mais, uma verdadeira vacina contra pessoas e situações abusivas, R$17. E a trilogia Paris Sans-Eiffel, sobre vinhos, viagens e desejo, que ensina pra você, através do amor, o mergulho pro único sentido que faz sentido, o de dentro, culminando no verdadeiro despertar, apenas R$35. Sim, R$35 a minha trilogia. É um absurdo. Também acho. Ui, que horror. Então, vamos lá. Eu falei sobre o olhar da Miranda sobre vida plena, 8 segredos para o sucesso. Eu falei 3 já. Fatores de sucesso percentuais. 2, clareza, gerenciamento emocional. Agora nós vamos para o gerenciamento energético. Tema do meu 6º livro, seja um assunto que você transcenda, do qual eu estou escrevendo, não está pronto ainda. Então, calma lá, animalzinho irracional. Coloca lá na sua lista dos livros que você quer ler, porque já já ele vai estar pronto. Já já não, tá? Porque eu tô escrevendo assim lentamente. Pra quem escreveu o Dom Juan de merda nunca mais em 25 dias,
Esse livro tá sendo bem devagar, porque tem um monte de outras coisas acontecendo e eu tô olhando para todas elas com o mesmo carinho. Gerenciamento energético, eu já falei para você, produtividade é diferente de estar ocupada. Para de colocar a sua energia vital num monte de corpo sem futuro, aquelas pessoas que não te trazem nada, não te agregam, só te levam energia, situações que não te levam a nada. Aprenda a priorizar aquilo que é importante para você. Aí você diz que as pessoas não te priorizam, que não sei o que você não é valorizado, mas você está se valorizando, você sabe o que é importante para você, você tem os seus valores inegociáveis claros para você a ponto de saber dizer não, por exemplo. Isso vai contra os meus valores inegociáveis, desculpa, não posso fazer. Ah, mas como não? Tem discussão. Não gaste o seu latim com pessoas que não querem te ouvir, que só querem que você se defenda para te atacar. Para de dar munição para os outros. Priorize pessoas, situações, lugares. Que mais? Projetos. Que mais? Aprenda a priorizar. E aqui eu vou falar uma palavrinha que muita gente, muito animalzinho irracional agora vai dar uma tremida. Calma. Tenha uma rotina. Ai, mas rotina é chato, mas eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não gosto. Cresce, bebê. Além de irracional, ainda quer ser infantil? Tá difícil pra nós, né? Tá difícil chegar no sucesso desse jeito. Sabe por quê? Quando a gente começa com isso, mas eu não gosto de fazer aquilo, mas eu não gosto... O ser humano tá tão voltado, tá tanto materialzinho na internet dizendo assim, faça o que você ama, faça o que você tem talento. Gente, eu falei pra vocês lá nos percentuais que o que você tem talento é de 10 a 20% do caminho pro sucesso, amor. É pouco. Em compensação, de 30 a 40% é disciplina, é dedicação. É quase metade do caminho. Se você se dedicar e contar com a sorte, é 90% do caminho. Se você se dedicar de verdade porque você quer. Mas não é por pulso, não é por um mês, 2. É por muito tempo. Esse gerenciamento energético, ele muda a sua mente, muda a sua energia dentro da sua fisiologia. A gente consegue mudar o nosso corpo, o nosso DNA, por conta do cérebro, daquilo que você pensa. E não é magia não, tá? Não é coisa de, fico pensando positivo e vai funcionar. Não é. É porque todas as vezes que você pensa algo que você quer de fato, você reforça as vias neurológicas. Cada vez mais esses caminhos vão ficando mais fortalecidos, mais fortalecidos, mais fortalecidos. São usadas determinadas proteínas para ter determinados neurotransmissores que vão sendo cada vez mais fortalecidos, e essas proteínas, esses neurotransmissores, dão o comando correto para sua célula. Cada célulazinha do seu corpo, caro animalzinho, é um mini cérebro. Nesse corpo lindo que você fala, inclusive. Cada célulazinha. Gerenciamento energético vai ser o tema, um dos temas centrais de Seja um Assunto que Você Transcenda, e tá lindo demais, lindo demais. Você precisa de uma rotina porque se o seu cérebro começa a reforçar sempre as mesmas vias neurais, e isso se chama neuroplasticidade, quando você faz esse reforço dessas mesmas vias neurais, você cria verdadeiras highways, estradas gigantes ao invés de pequenas estradinhas esburacadas. Agora, esse é o dilema da neuroplasticidade. Você pode fazer ele para o lado positivo, ou seja, criar um novo eu todos os dias. Ou você pode fazer para o lado negativo, manter esse mesmo eu viciado nas suas emoções, manter esse mesmo eu ignorante, na vida zumbi que faz todo dia o mesmo dia. Existe um negócio na neurociência chamada neurogênese. Todos os dias que você acorda, novos neurônios estão aí. Neurônios bebês. Prontos para aprender com você. Bebezinhos! Ui, que fofura! Eu adoro, converso com eles todas as manhãs. Vocês não fazem ideia das meditações loucas que eu tô fazendo, que vai ter no Seja um Assunto que Você Transcenda. Só que quando você acorda, já de manhã,
pensando nos problemas, pensando naquele cara que te sacaneou, pensando naquela fulana, aquela amiga maldita lá que mentiu pra você que não era amiga de verdade, pensando no problema que você vai fazer, nas dívidas, nas contas, naquilo que não tem solução, na morte do pai que não voltou, que não sei o que lá, que meu Deus do céu, meu pai morreu. Não, mas todas as vezes que você começa a pensar isso, o que você está ensinando para células bebês? Para os seus neurônios bebês. Tadinhos essas crianças, gente. Acorde todas as manhãs gerenciando a sua energia. Eu não pego meu celular até que eu não tenha feito a minha meditação com os meus neurônios bebês. Não pego. Não pego. E se eu tenho algum assunto que eu não quero ter interferência energética externa, eu não pego o celular para fazer as minhas meditações, faço meu yoga, faço meus alongamentos, depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu vou pegar o celular. Porque certamente vai ter uma energia de alguém que eu não queria, certamente vai ter uma conversa que eu não queria ter, certamente vai ter alguma coisa ali, certamente eu vou abrir o Instagram e vai ter aqueles vivos, tá puta porque não posso postar reels agora que tô em Shadowban. Entende? Faça gerenciamento da sua energia, gente. A gente é pura energia. A física quântica diz o seguinte: se você remover do anjo tudo que não... Ai, até isso eu tenho que anotar para colocar. Ó, esse é o momento da escrita, em que eu tô conversando com as pessoas e eu começo a escrever as coisas que eu preciso escrever. Anotar as coisas que eu preciso escrever para não esquecer, porque depois eu esqueço. Se você remover do anjo tudo aquilo que não é anjo, segundo a física quântica, você vai chegando na menor partícula, menor partícula, menor partícula, menor partícula, até você perceber que aquela partícula, tudo que envolve onde ela está, é vazio, é nada. É nada. O que a gente está preenchendo esse nada? Eu sou um monte de partículazinhas no meio do nada. Elas estão vibrando numa determinada vibração que materializa. O que você está preenchendo o seu nada? Como é que você está ensinando as suas células bebês de manhã? Que pensamentos você tem colocado na sua mente de manhã ensinando a sua célula bebê? Anota aí no caderninho. Conversar com as minhas células bebês todas as manhãs. Ensinar a elas o que eu quero que elas aprendam. E se você quiser cocriar, olha o spoiler aí. Se você entendeu, que bom. Se você não entendeu, vai ter que ler o livro. Se eu não der o spoiler mais pra frente. Eu sou bocuda, eu conto as coisas. Não era pra contar. Esse é um dos motivos pelos quais eu tô reduzindo as lives. Porque senão eu começo a falar do Seja um Assunto que Você Transcenda, eu não falo dos outros livros. Aqui no gerenciamento energético, no gerenciamento emocional, e vai ter um outro tópico mais pra frente também. Aliás, na verdade, em relação a todos os tópicos. Lembre-se do princípio de Pareto. Esse princípio de Pareto eu cito no Seja um Assunto que Você Domina também. O princípio de Pareto diz o seguinte: 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Vou repetir. 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Esse é um princípio do mundo dos negócios, né? Mas colocando ele no gerenciamento emocional e no gerenciamento energético, funciona também. Aqui eu coloquei no gerenciamento emocional, tá? 80% das suas emoções vem de 20% de emoções básicas. Ou seja, o resto é todo estático. Lembra de Eric Berne? Só 5 emoções, uma palada de emoção pra cá. Então, se você começar a tentar gerenciar todas as suas emoções, você vai se perder. Se você gerenciar as 5 emoções básicas que eu falei até agora na live, volte lá depois e assista, você está gerenciando tudo. Se você souber priorizar, se você souber os 20% que você precisa agir, você vai ter um puta de um resultado. Se considerar voltar aquele outro percentual, olha a conta da Dilma. Se você voltar aquele outro percentual lá dos fatores de sucesso, sorte, talento, capital social e disciplina, se você agir só em 2 percentuais, que é a sorte, que você não precisa fazer nada, e a disciplina, caraca, você já tem 90%. São 2 coisas só. E dado que a sorte você não precisa necessariamente agir, você só precisa abrir esse zoião aí e ficar no estado pleno de presença, tá feito. Agora, o que eu não contei pra você é o estado pleno de presença, a dificuldade. A maioria das pessoas que eu conheço não sabem atingir o estado pleno de presença. Quem dirá
permanecer nele. Então, aplique o princípio de Pareto para você aprender a gerenciar o seu tempo, a sua energia e as suas emoções. Aqui, em relação ao gerenciamento de tempo, eu queria falar para você o seguinte: trabalhe com pausas. Quando eu tô escrevendo, que é o meu momento de dedicação para escrita, os meus 40% lá do primeiro percentual que eu falei, que é da dedicação, da disciplina, eu comecei a, assim, conforme eu vou escrevendo, eu vou tendo algumas dores físicas muito malucas, assim. Eu tenho muita dor nos braços, principalmente no braço esquerdo, meu Deus do céu, muita dor. No antebraço, né? Essa parte é o antebraço. O fisiologista do exercício, no antebraço, muita dor. Começa a doer boca, começa a ter dor nos olhos, começa uma série de dores. Então eu criei algumas estratégias para eu poder escrever por mais tempo, sem ter tanta dor. Principalmente pausas, exercícios para os olhos, olhar longe, olhar perto. Esse exercício que eu faço assim, de olhar para longe, é que onde eu tô aqui, eu vejo uma série de pinheiros, aqueles pinheiros que tem no sul, sabe, bonitões, bem longe, alguns hotéis lindos, maravilhosos. Tem a minha garagem aqui, aberta, dos prédios do condomínio que eu moro, e tem os pinheiros bem longe lá, que dá pra ver uma parte da serra. Isso é um exercício ocular. Não é uma cópia de Cíntia Chagas, não, tá? É um exercício ocular que eu faço. Então, esse é um exercício. Como é que você consegue produzir mais sem estar tão ocupado? Eu faço as pausas por café, eu faço as pausas sem pegar o celular, porque quando eu pego o celular, ferrou. Pegou o celular, ferrou. Eu vou responder o WhatsApp, eu vou ver o Instagram, daí eu lembro que o Instagram não me deixa postar, daí eu já fico puta, daí já não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pronto, aí ferrou tudo. Então, assim, ó, crie estratégias para sua produtividade. Lembre que estar ocupado não é ser produtivo. E aqui eu quero falar que o seu corpo é a principal antena energética da sua vida. O seu corpo é o veículo divino seu veículo divino neste plano. O seu corpo é o que permite você atingir os seus resultados de vida. Então, caro animalzinho irracional, raça a qual eu me incluo, obviamente. Preciso ficar falando isso toda a live, né? Como é que você tem tratado o teu corpo, hein? Esses dias eu postei um negócio que bombou nos stories, que eu falei assim, gente, só eu fico olhando para as pessoas que conversam comigo para ver se elas tomam água. Você já percebeu que uma pessoa que não toma água tem a baba grossa? Aí ela fala, fica aquela baba no dente aqui, ó. Aqui do lado também tem esse acúmulo. Ai, que nojo. Me dá uma vontade de dizer, moço, toma água. Não, da minha não. Que nojo. Sim, eu cuido isso. Aliás, eu cuido tantas coisas que vocês não fazem ideia. Então eu cuido se as pessoas tomam água. Por que você não toma água? Ah, mas eu esqueço. Aí depois reclama que não tá conseguindo se concentrar e diz que é TDAH. Eu tenho TDAH. Não, meu filho, você não tá hidratada. Como é que anda a sua alimentação? Não sei se você sabe, mas nós temos 3 cérebros. Esse aqui que você já conhece, eu espero. Pouquinho, mas conhece, né? Sabe que existe, pelo menos. E conhecer mesmo, talvez você não conheça, a maioria não conhece. Agora, lendo os meus livros, você vai passar a conhecer. Aí você vai ser um assunto que você domina. Senão você é só mais um animalzinho irracional fazendo peso no mundo como tantos outros. Ok. Fazer o quê? São 8 bilhões, né? Já não vai salvar todo mundo. Mas se você começa a ler e entender esse cérebro aqui, já é uma grande coisa. Mas nós temos mais outros 2 cérebros. Eu vou falar no final da live, vou até anotar aqui. E quero saber se vocês sabem quais cérebros são. Alguém chuta? Vou anotar aqui para eu lembrar. Aliás, nós temos vários, né? Nós temos bilhões, creio eu, que são as nossas células. Mas tem outros 2 que são grandão, que nem esse aqui. Um deles é bem maior que esse aqui, inclusive. Você sabe quais são os outros 2 cérebros do nosso corpo? Antes de falar dos 2 cérebros, então continua aqui. E depois eu quero falar sobre eles. Vamos ver se vocês acertam. Alguém vai pesquisar no Google, garanto. Vamos lá. Hidratação, alimentação, sono. Sono. Aliás, quando eu falar de um determinado cérebro aqui, eu vou voltar nesse tópico. O sono é super importante, porque é ali que você se
reorganiza, reestrutura todo o seu corpo. Então é imprescindível, parece bobagem se a gente fala, mas não é, gente. E para com essa história, eu durmo só. Tem um percentual de pessoas que dormem 4 horas por dia, por noite, e estão bem. Mas esse percentual é menor do que a gente imagina. Você está sacrificando o seu organismo. Cuidado. Ó, a Cícera já deu um chute lá. Alguém concorda com a Cícera? Eu não vou falar o que é ainda, porque quem assistir essa live depois, eu quero que seja surpresa. Mas quem tá assistindo agora vai ter o benefício. Ó, a Cícera falou. Alguém concorda ou discorda da Cícera? Aqui nessa parte do sono, tenha um ritual de ativação do dia. Eu falei pra você conversar com as suas células bebês, mas tenha também o encerramento do seu dia. Como é que você encerra o dia, hein? Olhando a internet? Quando você lê, ou seja, um assunto que você transcenda sobre física quântica, gerenciamento energético e tudo isso, você vai ver o quão perigosos são esses videozinhos que você assiste antes de ler. É nesse momento que você está assistindo esses videozinhos que a sua mente se abre para as informações. E o seu cérebro fica sem o cuidado da parte cognitiva, da parte racional. Por isso que aquelas propagandas vêm no meio dos videozinhos. Porque o seu cérebro está totalmente sugestionável e você vai entender por quê. Então, se você tá vendo o videozinho até a hora de dormir, que tipo de filme você assiste antes de dormir, hein? Eu sou ótima, porque eu assisto filme de Natal. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu sou absolutamente natalchonada. Aliás, pra quem não sabe, daqui uns dias vai começar o Natal Chonado do Universal Channel, tá? Estúdio Universal. Isso, do estúdio. Exatamente. Seja bem-vinda, Ana Lúcia. Bom dia. Então, faça o seu ritual de ativação do dia e o ritual de encerramento do dia. Isso tudo vai ter lá no Seja um Assunto que você transcenda para ensinar, tá? O 5º tópico, descanse estrategicamente. Eu falei do sono e falei do descansar. Por exemplo, o momento em que eu descanso os olhos. Eu tenho mandado muito áudio. Eu sempre gostei de áudio no WhatsApp. Tem um monte de gente que odeia, o problema é deles. Os meus são podcast. Quem não quiser receber os meus podcasts, é só avisar que não fala mais comigo. Porque eu não fico digitando. Por quê? Eu digito o dia inteiro, sou escritora. Isso dói, literalmente dói. E eu preciso treinar a fala. Então, quando eu mando áudio pra vocês lá, eu tô me ajudando também, não é só você não, gente. Os rios são um perigo, treinam o nosso cérebro a ficar perigoso. Além de tudo, treina o cérebro pra ficar perigoso, pra ficar preguiçoso. Sim, além de o cérebro ficar preguiçoso, tem um perigo maior aí ainda, que é abrir a sua mente pra autossugestão. Faremos uma live sobre isso, porque senão eu vou ficar mais 1 hora aqui do que devia, na verdade, porque ainda faltam alguns tópicos. Então, descansar estrategicamente, ela é super importante porque aqui entra uma coisa assim, ó, que você tem que anotar aí. Descansar é diferente de procrastinar. Assim como eu falei antes que produtividade é diferente de estar ocupado, descanso é diferente de procrastinação. E, aliás, as pessoas acham que procrastinação muitas vezes é preguiça, às vezes não é. Às vezes a procrastinação é falta de gerenciamento emocional. Você procrastina aquilo que você tem medo, você procrastina aquilo que te gera ansiedade, você procrastina aquilo que você desconhece, você procrastina... Às vezes não é só preguiça. É falta de gerenciamento emocional. Então, leia, ou seja, um assunto que você domina também para aprender a deixar de procrastinar. Porque você vai aprender a usar as suas emoções, a gerenciar as suas emoções, a praticar o máximo possível do ser desprezível que nós somos, o estado pleno de presença, e se transformar numa pessoa inteligente e sedutora. Que é diferente de sedução. A sedução tem o objetivo da manipulação. A inteligência sedutora tem o objetivo de ser uma pessoa encantadora. Só acho, a Cícera falando, acho ruim quando o áudio tem menos de 10 minutos, os meus. Eu não lembro se eu passei de 10 então, se... Meu Deus, mas 3 minutos é fácil. Como é que uma
a pessoa consegue falar uma coisa que é importante, gente, em menos de 3 minutos? Se eu estivesse sentado com você tomando um café aqui, nós ia ficar 2 horas, no mínimo. E a pessoa quer falar, ai, mas é um podcast. Ah, taco. Não quer falar? Vai pro mosteiro. Oxi, não quer ouvir? Vai pro mosteiro. Não me liga. Não me liga mesmo, que eu não gosto de ligação. Odeio. As pessoas adoram me ligar. Descansar é diferente de procrastinar, exatamente. Então, descanse estrategicamente. Aqui eu tenho algumas dicas. Quando a tarefa tiver menos de 5 minutos, faça imediatamente. Essas dicas estão no Seja um Assunto que Você Domina. Quando a tarefa tiver menos de 5 minutos, faça ela imediatamente. Se a tarefa tiver mais de 5 minutos, anote. Anote. Tenha sempre papel e caneta ou pegue a mania de anotar no seu celular. Na nota do celular, tá? Porque o problema é quando a gente abre o celular, tá ali o Instagram já vai 40 minutos brincando e você esqueceu do que era pra anotar. Entendeu? Anote. Tenha férias e mini pausas. Férias e mini pausas, tanto no seu dia, quanto na sua semana, quanto no seu mês, estrategicamente. Descanse estrategicamente quando você vai pausar, momento de parada. Eu tenho os meus momentos de parada, que são as minhas caminhadas diárias, que me fazem muito bem e deixam essa barriguinha linda, diga-se de passagem, porque aqui a gente come que nem um boto. Então, preciso gastar essa energia toda. Come e bebe, né? Porque haja Negroni. Agora tem que cuidar para não morrer ainda. Aí você começa a diminuir. Tu vê como é que o cérebro da gente funciona. Eu já falei isso pra vocês nas lives. Olha lá, já tá batendo 1 hora de live, tá? Então eu começo a querer acelerar. A minha parte da inteligência cognitiva, a minha parte racional, ela vai reduzindo, porque eu vou começando a aumentar a ansiedade. Aumenta a ansiedade e diminui a racionalidade, certo? E aí eu começo a falar um monte de coisa que eu não devia. Aí por isso que o número de gente aumenta, porque eu fico engraçada, né? Só vinho agora. Pois é. Ai, pois é. Eu amo vinho, né? Mas, meu Deus, tem me feito mal. Por isso que vocês têm visto eu tomar mais Negroni. Eu não sei se eu não tô desenvolvendo. Deus me livre, guarde Jesus Cristo, Deus é Pai. Uma alergia. Mas enfim, vamos lá. Descanse estrategicamente. Férias e mini pausas no seu dia, na sua semana. Programe essas pausas. Programe essas paradas. Programe observar. Programe não fazer nada. O dolce far niente. Mas gente, dolce far niente não é Instagram. A não ser que sejam os meus materiais, os meus vídeos, porque dado que os videozinhos abrem a sua mente para sugestão, pelo menos esteja sugestionável algo que preste. Jesus Cristo, vinho dos bons, graças a Deus, né? Assim que a gente não toma porcaria. Lembre-se, a vida é a longo prazo. Não é um sprint, é uma maratona. Você precisa descansar, você precisa se alimentar bem, você precisa se hidratar, não é só pra barba não ficar feia, não. É porque faz bem, você precisa dormir direito, você precisa dessas pequenas pausas. Descanse antes do colapso. Quando eu fui escrever o Paris Saint-Eiffel, a minha trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, gente, eu escrevi 1.200 páginas em 4 meses. Isso dá um TCC por dia. Um trabalho de conclusão, de final de curso, que as pessoas demoram 1000 anos para escrever e ainda fazem uma nhaca. Eu fazia 1 por dia, basicamente, do mesmo assunto, que era isso aqui. Agora pensa, que pausa eu fazia? Eu escrevia 10 horas por dia sem parar, muitas vezes. Pudera que eu acabei tendo que usar aparelho nos dentes para poder corrigir a minha mordida, porque eu tava fazendo contenção, tava fazendo... Aqui é um tipo de bruxismo diferente, né? Eu não fico rangendo. Eu travo. E muitas vezes quando eu tô escrevendo eu me percebo assim, já. Toda tensa. Aqui fica virada numa pedra. Coitada da minha massagista, precisa vir com uma broca pra poder começar a reduzir toda a tensão que tem aqui. Claro, né, gente? É um peso imenso. Tem um monte de palavra em cima de mim. Pudera. Fica pesado pra caramba. Enfim. Eu comecei a entender essas pausas programadas, para não ter que voltar a usar aparelho, para não ter mais desgaste nos dentes, para não ter outros problemas, para não ter a dor na mão, problema nos olhos, por isso eu fico olhando longe. Então, crie estratégias para você, descanse de forma estratégica, antes do colapso, antes de ter o problema. E, se possível, programe seu dia, a sua semana, o seu mês e se organize daquilo que é real. Daquilo que você precisa colocar no seu dia a dia. Você não coloca o banho no seu dia a dia todo dia? Espero que sim, né? E depois passar um desodorantinho, né?
Coloca água também para não ficar com a babinha grossa, gente. Tão nojento. E já vai ajudar todo o resto, lembre-se. O sexto tópico que eu coloquei aqui para você ter uma vida plena é você ser útil, principalmente se você for homem, mas ainda assim, mesmo sendo mulher, seja útil. Seja uma pessoa útil na vida. Qual é a sua utilidade? Uma pessoa, para ser útil, ela precisa ter uma intenção, ela precisa ter valores inegociáveis claros, ela precisa estar no estado pleno de presença. Por isso que eu coloquei tão no final. Entendeu? O sétimo é não deixe rastros. Não deixe rastros. O que é não deixar rastros? Vou contar. Fui clicar aqui. Oi, Lolo! Tudo bem, meu bem? Como é que você tá? Nossa, quanto tempo! Fazia que eu não te via voando muito, é? O que é não deixar rastros? Ai, eu ia dar um exemplo aqui, mas não, esse é íntimo demais. Deixa eu pensar numa outra coisa. Sabe aquela pessoa que quando vai na tua casa deixa rastro em tudo que é lugar? Ela deixa o copo fora do lugar, ela vai tomar banho, ela molha tudo, ela não sei o que. Sabe essa pessoa? Cuide disso. Por quê? Porque quando você deixa rastros, você não tá cuidando daquilo que é você, porque você não consegue cuidar do que é do outro também. Então, seja uma pessoa que quando sair do lugar, quando você estiver focado em alguma coisa, esteja focado naquilo. Não deixe rastros. Seja uma pessoa que as pessoas digam que legal que ela esteve aqui. Por quê? Porque isso aumenta a tua capacidade de gerenciamento emocional, de gerenciamento energético e de gerenciamento de tempo. Pare e reflita sobre isso. Parece uma bobagemzinha, mas quando você começar a prestar atenção e não deixar rastros, você vai ver o quanto isso muda a vida da gente. De verdade. De verdade. E o último que eu coloquei aqui, o oitavo, é saiba diferenciar os problemas bons dos problemas ruins. Como assim problema bom, Miranda? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como especialista em negócios, o meu sócio costumava usar esse termo, problema bom. Ah, mas isso é um problema bom. Que dia! Se é problema, não é bom, inferno. Como é que você pode colocar problema e bom na mesma sentença? E ele dizia, não, mas é um problema bom. Aí eu comecei a prestar atenção. Ele é uma pessoa muito inteligente, né? Óbvio. Por que será? Enfim, comecei a prestar atenção nesses detalhes, assim, dos problemas bons. E como isso é real. Esses dias, eu tava conversando com uma diretora de uma empresa e tava precisando gerar dinheiro dentro da empresa, gerar caixa dentro da empresa e tal. E a gente tinha falado na possibilidade de vender um determinado imóvel deles. Que é um imóvel, assim, cara, é muita grana. É muita grana. E por ser muita grana, não é um imóvel muito fácil de vender. Precisa ter o comprador certo. E aí vai atrás de uma imobiliária, vai atrás da outra, não sei o que lá. Aí eu mandei uma mensagem pra ela e disse assim, fulana, eu tenho uma pessoa de imobiliária que tava buscando algumas coisas pra mim, enfim, eu tinha um pessoal me assessorando. Tem uma pessoa de imobiliária aqui que vive me mandando material, mas assim, meu Deus do céu, ela é sistema de guerrilha, assim, ela me manda um monte de coisa todos os dias, até meio demais. Mas de repente, se a gente conseguir falar com essa pessoa, ela, né, vai trabalhar assim pra nós e é o que a gente quer vender. E aí essa diretora me disse, tá bom, vou colocar mais isso no meio dos pratinhos que eu tô rodando aqui. Quando a gente tá rodando muitos pratinhos, é aquela história, né? Tem um cabinho de vassoura, vários pratinhos e você vai rodando pros pratinhos não cair. Não sei se vocês já viram isso. Quando ela falou isso, eu disse assim, gente, se vender esse negócio, salva a realidade de todo mundo, salva a empresa, resolve todos os problemas. Isso é um problema bom. Só que ela tava colocando no problema ruim. Junto com os problemas ruins, com tudo aquele mundaréu de coisa de liga pro fulano pra ver se o eventinho vai sair, liga pro ciclano pra ver se... No sentido de coisas pequenas, não de coisas desmerecendo, mas assim, de um monte de pequenices tolas, uma coisa que pode realmente resolver a vida, a pessoa coloca tudo junto. Olha o princípio de Pareto aí, 20% das nossas ações tem 80% dos nossos resultados. Cuidado quando você coloca o problema bom junto com o problema ruim. Isso mata a sua vida porque você não sabe priorizar, você não sabe se organizar, você não cria uma rotina correta, você coloca a sua energia no que não deve, seu gerenciamento energético no que não deve, você se perde das suas emoções e não pratica seu gerenciamento emocional, então você não sabe usá-las. Aprenda a priorizar. Diferencie os problemas bons dos problemas ruins.
Aí eu disse pra ela, tudo bem, tem esse monte de pratinho, mas esse aí você pega e pinta de amarelo neon. Porque esse você precisa gerenciar. E não precisa muito tempo, é só ligar para algumas pessoas, assim, não é nada absurdo, mas resolve. Quanto você tem focado naquilo que de fato resolve a sua vida? Isso é uma coisa que talvez... O pessoal fala muito aqui, teve um influencer famoso, aí não lembro o nome dele, começou a falar famoso, mas eu não lembro o nome, que começou a falar de tal de permissão, se permitir, né? Se alguém lembrar aqui, me avisa. Como é que eu me permito isso? Que permissão eu tô dando pra minha vida? Eu tô dando a permissão lá da garça me atropelar, lembram dessa história? Atropelar meu carro, derrubar o negócio, o farolete e eu gastar 300 reais? Ah, mas é só 300 reais. Não quero! 300 reais eu compro um vinho pra mim. Pago um jantar. Dou o vestido que a minha amiga tanto queria lá, que a gente tava lá na loja, e ela dizia, pois é, não sei se compro, se não compro, dou o vestido pra ela. É 300 conto, mas é meu. Não é um negócio da garça, gente. Aí já fiz uma bagunça. Conversei com os guias espirituais, já briguei com o negão meu carro. Disse que é isso, gente. Você tinha que ter freado antes da garça. Sai da perto da garça, não sei o que lá. Briguei com a garça também, briguei com todo mundo. Aquele dia foi um auê. Eu voltei da viagem brigando com todo mundo. Mas enfim, qual é a permissão que você dá? Não dou mais permissão pra isso. Que é isso? A 2, 3 metros do meu carro, nada encosta. Nada. Pronto. O que você tem permitido? Qual é a permissão que você se dá para as coisas? Se você permite que as coisas, que os problemas ruins tomem conta da sua vida, você não vai achar a solução. Não vai achar. Vamos ver aqui que o povo... saiba diferenciar os problemas bons dos problemas ruins, assim colocou, por isso temos que enxergar por ângulos diferentes. Isso é a maior dificuldade, porque como é que eu enxergo por ângulos diferentes se eu tenho os dois olhos aqui? Eu tenho que sair do meu lugar para enxergar de ângulos diferentes. Como é que eu saio do meu lugar? Aham. E essa é a parte legal, eu saio do meu lugar quando eu ouço os outros, eu saio do meu lugar quando eu entendo, quando eu paro, quando eu observo, quando eu me coloco numa posição de ensinável. Lembra que eu falo pra vocês, não é minha pretensão ensinar ninguém aqui, porque vocês só vão aprender se você quiser. Aprender, confiar, amar, não são conquistas, são decisões. Você não aprende se você não quiser. E aí, se você permitir que várias coisas ruins aconteçam na sua vida e as coisas boas não estão acontecendo, você não sabe por quê. Porque você não parou nem para analisar. Só é possível enxergar através de ângulos diferentes quando usamos a lente de dentro ou a lente do outro. A lente de dentro é muito boa. Ela te leva para o único no sentido que faz sentido, né? O de dentro. Mas quando você percebe os outros, eu uso muito a visão dos outros. Quando eu mando uma mensagem para Cícera, eu digo assim, Cí, me ajuda a pensar. Converso com a Lô aqui, Lô, me ajuda a pensar. Converso com uma amiga minha, mando uma mensagem para minha mãe. Enquanto o fato de eu estar falando sobre... Por que você acha que a psicanálise dá certo? A psicanálise dá certo porque o psicanalista é Deus? Quase. Ele tá perto de Freud, então... Eu já pensei mais isso, agora já não tô mais tanto. Mas enfim, porque, primeiro, um psicanalista bom não leva nada pro lado pessoal. Ou seja, você vai poder falar o que você quiser. Ele não vai ter um julgamento. A incumbência dele ali é te ouvir. Pra você falar e pra você chegar às conclusões. Pra você observar. Entende? Então, por um lado, você tá com a lente de dentro e por outro lado, você tá usando também outras percepções. E o psicanalista, ele vai fazer perguntas certas que te levam a essa conclusão. Agora, faltou eu falar dos cérebros, os outros 2 cérebros. A Cícera falou do intestino. Sim, o intestino é um dos nossos cérebros. E isso é real, não é brincadeira não, tá? Porque tantas substâncias são produzidas através dos comandos dessa interação entre o intestino e o cérebro. Aliás, se você acha que o cérebro comanda, no Seja um Assunto que Você Domina, eu falei que 20% mais ou menos dos nossos comandos vem do cérebro para o corpo, através do nervo vago. Mas 80% é do corpo para o cérebro.
Então, cuidado ao achar que o cérebro comanda. Na verdade, a mente deve comandar o nosso corpo, mas isso também é assunto seja um assunto que você transcenda. Não vou falar sobre isso agora, senão eu vou ficar mais 6 horas aqui. Mas o intestino é um grande cérebro nosso. E como é que você tem literalmente alimentado o seu cérebro? Refrigerante, porcaria. Meu Deus, tem uma pessoa que eu conheço que só se hidrata com, como é aquele negócio lá? Energético. Meu pai eterno. Como é que aguenta? Ah, mas eu tô tomando suco. Suco não é água. Aqui no sul tem muito mania de tomar chimarrão, né? Chimarrão não é água. Água é água. Alimentação. Como é que você alimenta? O que você tem comido para alimentar esse cérebro aqui? Que esse aqui você vai alimentar com as ideias, aqueles videozinhos besta que você vê na internet, né? Agora, esse aqui você tem alimentado como? Agora, outro coração além do intestino. Outro cérebro além do intestino, já falei, né? É o coração. O nosso coração lá, quando nós somos um feto, que muitos dizem que não é vida e, portanto, podem ser mortos. Se é que vocês me entendem. Quando a gente ainda é um fetinho, o coração se desenvolve antes ainda do que o cérebro. E ele tem células que são responsáveis por ele, que não estão no comando do cérebro. Esse moço aqui, com o que você tem alimentado, hein? Comida, pensamento, sentimento. Eu alimento o cérebro do intestino com comida. Papazinho. Aquele almoço que você vai comer daqui a pouquinho, então cuide quando você for comer aquelas porcaria, tá? Aqui. Quantidade e qualidade. Aqui são os pensamentos, as suas ideias, os neurônios bebês que você alimenta ao longo de manhã e que vão reproduzir isso ao longo do dia quando você estiver mais inconsciente ou sem prestar muita atenção. Não inconsciente na falta, né? Você entendeu? Não está tanto no momento, no estado pleno de presença, não na inconsciência de coma ou outros tantos. E aqui são os seus sentimentos. Como você está alimentando os seus 3 cérebros, hein? Caro animalzinho irracional, raça da qual eu me incluo, obviamente. Diga para mim, Cíntia Chagas. Hora do jabá de novo? Adquira a trilogia Paris Saint-Exupéry sobre vinhos, viagens e desejo por apenas R$35. O verdadeiro mergulho para o único sentido que faz sentido, usando como pano de fundo o mundo dos vinhos, das viagens e do desejo. São quase 200 rótulos que eu degustei. Mais de 15 países que eu visitei. Ainda que a história seja ficção. Para mostrar para você como é que você mergulha para o único sentido que faz sentido. Através do amor próprio, o único amor realmente verdadeiro na sua vida. Maravilhosa essa trilogia, concordo, Lô. Ontem, uma sommelier lá de Balneário Camboriú. Ai, como é que é o nome dela? Ela não tá aqui, não vi ela aqui. Me disse, Miranda, eu já li tua trilogia 3 vezes e eu não sei o que ler. Já faz tempo já que ela comprou. Eu não sei o que ler. Eu preciso de alguma coisa que seja assim. Eu disse, calma que eu tô pensando em escrever um romance. Um romance, mas um romance bem espiritual. Acho que vai ser meio Zíbia Gasparetto, assim. Seja um assunto que você domina, quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença, inteligência sedutora, termo cunhado por mim, para explicar como você ser aquela pessoa que encanta, que consegue todos os seus objetivos, que seduz, mas no sentido de deixar as pessoas verdadeiramente fascinadas por você. Aquela pessoa que quando você tocar a existência, nunca mais será igual. Olha só, aqui eu tenho várias, tá? A Cícera sempre fala isso, ela tem a fanpage, e ainda que algumas pessoas digam que a Si sou eu, muitas vezes, como é que eu vou responder eu mesma ali, gente? Como é que eu faço isso? Se eu tô aqui. Né, Si? É impossível. Gente... Vai lá, então a Si é uma delas que foi tocada pela trilogia, foi tocada por mim, obviamente. A Lô, maravilhosa, Lô, nem vou falar a história, né, Lô? Vamos deixar assim. A Jenny, não sei se tá aqui ainda. A Andrea tá aqui, eu acredito, mas acho que ela não vai se pronunciar. Vamos ver quem mais. A Aline, tem tantas jeans aqui ainda.
pessoas que tiveram a realidade alterada por conta dos meus livros. E o Dom Rua de Merda Nunca Mais, que é uma verdadeira vacina contra pessoas e situações abusivas. Aliás, você vai ter um Dom Rua de Merda na sua vida, tá? Agora é a hora de você decidir se é o meu livro ou se você vai continuar insistindo no homem. Se essa parte final dá um corte legal. Essa que eu falei do Dom Juan, gostei do jeito. Eita, romance. Nós temos que fazer mais aquelas lives que eu ficava batendo papo, né? Fazendo sopa com vocês e coisa nada. Tenho saudade daquilo. Romance. Um romance com um cunho espiritual bem forte. Já tive, já era o Dom Juan, né, Lu? Graças a Deus. Vai, meu filho. Vai pro diabo que te carrega. Gente, vou então. Na bio tem meu nome e meu Instagram. E vocês vão saber que sou a Cícera. Tem. Tem. Mas isso aí é coisa de gente que não tem que falar, né? É inveja consumindo. Fazer o quê? E eu entendo. Nós entendemos, né? Assim, como não ter. Gente, fui, tá? Vou deixar vocês almoçar. Cuidem lá dos cérebros de vocês. Lembrem de mim nesse momento. Já anota os 3 cérebros de vocês aí, tá? Estômago, coração e essa massa cinzenta aqui que a gente usa tão pouquinho. E não é história, a gente usa pouquinho mesmo, você vai ver. Beijo, gente. Fiquem com Deus. A Cícera é ótima, falou lá, ó. Isso aí. Fiquem com Deus. Fui. Bença mãe, bença pai. Ah, não esquece, tá? Eu aceito os milagres em minha vida. Tenho ciúmes da minha. É ciúme? Tem mesmo. Alô, tem mesmo. Com essa eu vou embora. Tchau.